na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, a gente está vendo como é que viviam os discípulos, os apóstolos, logo depois da ressurreição de Cristo, no início do cristianismo, depois de Pentecostes. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Porque os primeiros anos do cristianismo, depois de Pentecostes, a igreja se formou. A igreja que é tida como corpo de Cristo. Paulo se referia à igreja como corpo. Paulo comparava a igreja com corpo. Por que corpo de Cristo? Não existe uma parte do corpo mais importante que outra. Concorda comigo? Não existe um dom espiritual mais importante que outro. Todos os dons são importantes. E a igreja é a soma desses dons espirituais. É por isso que ela cresce, que ela se fortalece, que ela prevalece, que ela vence. A igreja vence ou não vence? Aí, 16 pessoas começaram. 16 pessoas começaram. Olha quantas pessoas tem aqui. Só que, nesse tempo, eu estou falando de assim. Não estou falando que está acontecendo só aqui. Como a igreja prevaleceu. Os discípulos lá atrás, eles perseveravam na doutrina, eles professavam a doutrina, eles se fortaleciam na fé, eles testemunhavam as maravilhas de Cristo. Pedro às vezes pregava e falava das maravilhas do Senhor, falava da morte e da ressurreição de Cristo, e ele juntava cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente. O que está acontecendo aqui? Aquelas pessoas começaram a testemunhar, começaram a viver na presença do Senhor sob a liderança do Espírito Santo. E aí o que aconteceu com a vida deles? A vida deles era transformada. Quem aqui está tendo a vida transformada? Eles viviam em comunhão. Quem vive em comunhão? Quem vive em comunhão? Viver em comunhão, viver próximo, se apoiar, se ajudar na diversidade. Porque tem a diversidade, não tem? O apóstolo Paulo escreveu os Romanos, está lá em Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem. Tem que se alegrar na esperança, tem que ser paciente na tribulação. Porque tem tribulação, tem pedra no caminho. Tem ou não tem? Quem aqui já passou por pedra no caminho? Esquenta a pedra no caminho todo dia, mas quem fica com medo? A gente não pode ter medo porque a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Olha, o medo do ser humano é o medo da morte. Esse Cristo resolveu para nós. Cristo morreu por nós. O apóstolo estava falando, ninguém podia ter oferecido coisa maior que o próprio Filho. Eles partiam o pão. A gente tem que partir o pão com o nosso semelhante. Partir o pão aqui, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, facilidade, comunhão, comer junto, estar próximo. E a segunda coisa, a ceia do Senhor. Se lembrar da ceia do Senhor, do sangue do corpo de Cristo. E nas orações, a oração tem intimidade com Deus. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A oração tem intimidade com o Senhor. A oração nos liga com o Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso? E aí os apóstolos começaram a viver assim, se apoiando, vivendo em comunhão, partindo o pão, compartilhando seus bens, vivendo em oração. E aí, quando a gente pensa na igreja desse tamanho, a gente tem que lembrar que Paulo escreveu nos Efésios, aquele que desceu, subiu acima de todos os céus, para fazer todas as coisas. Levou cativo, e o apóstolo falou disso hoje também, o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. Deixou dons aos homens na medida da sua graça. Todos vocês têm dons.
vocês. Se você não usa o dom de Deus, você está pecando. A gente tem que usar os nossos dons. Deus nos libertou, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens na medida da sua graça, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deus, apóstolos, Deus deixou dons aqui nessa igreja, nesse ministério, e é por isso que ele só cresce, é por isso que ele está fazendo a diferença, é por isso que a gente está aqui para celebrar 28 anos, para ver muitos outros anos para frente. Quantos milagres a gente está testemunhando, quantas maravilhas, quantas vidas transformadas. E eu creio que a sua vida vai ser transformada no dia de hoje. A sua vida vai ser abençoada no dia de hoje. Deus vai te proporcionar cura no dia de hoje. Deus vai te dar prosperidade para quem está precisando de prosperidade. Deus vai te libertar do aluguel. Deus vai te libertar da dívida. Deus vai te libertar da miséria. Deus vai te libertar da doença. Deus vai te dar salvação. Deus vai te dar a vida. Que é ontem que a gente pode levar dessa nossa breve passagem aqui. Que Deus abençoe muito esse ministério, apóstolo, que veio muitos anos pela frente. Que Deus te dê força para superar a injustiça. Que Deus te dê força para fazer a obra. Que Deus te dê força, que Deus vai à frente. Pode ter certeza. Que Deus continue te dando a vitória. Que Deus dê a vitória para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Olha só. Antônio, é uma vez, só fala a verdade. Porque ele é muito ocupado, né? Eu chamo ele para me ajudar, às vezes, domingo de manhã. Eu não penso na igreja. Eu não é. Eu não penso no Senhor. Ele fala, pessoal, ele tem muito milagre na vida dele, né? Aliás, a boca fala do que está cheio o coração da Espírito. Porque no coração dele tem essa gratidão para com Deus. E aqui nós temos uma lista, que é o bispo Jorge. Você está com a lista aí, bispo? Você está onde? Você precisa razão ainda, vamos dizer que só. Ele tinha 15 anos. É verdade? Vai ter, porque Deus prepara. Esse país jamais seria entregue, né? Vai ter. Deus tem o seu tempo determinado. Vai lá, Governador Tarcísio Freire, deputado federal José Olímpio, deputado estadual Rodrigo Moraes, Rio de Janeiro, deputado federal Pedro Cunha, deputado estadual Marcelo Júnior, Minas Gerais, você falou no meu, professor, Maria? Maria do Carmo, leitura. Mas esse cristianismo é um lugar, isso é candidato. A universidade, ela está chamando universidade? Hã? Ciência universitária também. Vamos citar a senhora do Federal? Acompanhando ela está o Natan Marcelo, Brasília, deputado federal Rafael Prudente e aliás, o Eduardo Pedrosa é sobrinho, né? Da Ariana, né? Um abraço para ela. E o deputado federal Rafael Prudente Eu reconheci live, né? Eu ia mandar no dia. Leonardo Prudente. Eu ninguém ouviu falar ainda não, mas eu vou falar Goiás, nós tivemos aqui o ex-governador Marconi Perillo, que conosco que saiu um pouco de urgência agora. Nós temos aqui o doutor Malaquias, representando Goiás, o deputado federal Daniel Agurbon. Você falou Rio de Janeiro? Falei. Faltou um lado, faltou? Hã? Quem falou? Falei. Ah, eu vou lá esse dia. Né? Agora eu estou velho já. Muito reunião de sabão lá. Mas eu vou. Família, né? Vamos lá,
Paraná, deputado estadual, Ricardo Arruda. E Rio Grande do Norte, deputado federal, Carla Dixon. Atuante. Carla Dixon, deputado federal, lá do Rio Grande do Norte. Desobediência, muito. Rio Grande do Norte? Quando eu for lá, só paga uma cara de sombra aqui com uma cacheira. É a melhor que tem. Uma delícia. Vereador Ronilson, tá aí? Aí, Fica aqui, né? Goiás, né? Vereador lá. Eu conheço, né? São esses. São esses. E aqui nós temos delegados, Francisco Morato, prefeito. Francisco. Ah, rapaz. O prefeito está aqui, ó. Temos alguns prefeitos também, advogados. Olha, de coração, eu agradeço e